E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos personagens que eu mais gosto. Este personagem que você está assistindo a Speed Art, o nome dele é Yukami. É um personagem que nasceu na Terra do Gelo. Ele, como vocês podem ver, né, ele é um híbrido de pinguim, né? Ele é um pinguim samurai, certo? Só que quando ele nasceu lá nessa Terra do Gelo, né? Ele estava começando a se tornar um samurai, né? Quando ele estava começando a se tornar um samurai, ele se mostrou extremamente habilidoso. Ele era muito bom. Ele aprendia as técnicas com a espada muito rápido. Ele sabia fazer as coisas até antes do professor dele, do mestre dele ensinar. E isso não era bem visto por algumas pessoas que seus colegas, né, tinham inveja das suas habilidades e outros achavam que ele estava se achando, mas não, ele só estava sendo ele mesmo, né? E ele, quando ele ia fazer os seus treinamentos sozinho, ele criava técnicas tanto com a espada quanto com o éter. Éter é um tipo de poder interior, né, que te faz utilizar apenas um elemento da natureza. Por exemplo, existe o éter da água, que você pode dominar a água e etc. E existe o éter do gelo, que é o caso deste personagem. Quando ele desperta o éter, né, que você acaba despertando, que nem todo mundo desperta, inclusive, né, tem pessoas que morrem e nunca despertam o éter. Ele foi o primeiro da vila dele, né, da terra, né, do gelo, a despertar o éter tão cedo, né, no caso. Outros já tinham despertado, claro, mas ele foi o primeiro a despertar tão cedo. E aí ele começa a criar técnicas do éter, de como dominar o éter, e ele fica feliz com isso, né, dos poderes que ele acaba criando, algumas técnicas, e mostra ao mestre. Só que quando ele mostra as técnicas que ele criou, o mestre dele se sente meio que ameaçado e muitas das vezes nem deixa ele mostrar. Outras das vezes faz piada, diz que você fica com suas técnicas de criança, isso aí não vai levar a nada não sei o que. Ele fica desdenhando das técnicas que Yukami passa a criar, né? E daí Yukami ele se sente um pouco assim, meio desvalorizado, mas continua as aulas normalmente, né? Só que o problema começa quando chega na formatura, né, de samurai do gelo, né? O samurai do gelo, quando eles vão ser realmente condecorados como samurai do gelo, Yukami é o único que não se torna um samurai. O melhor aluno da turma não se torna um samurai. E ele se sente meio tipo, como assim? Eu fui o melhor aluno, eu fazia todas as técnicas extremamente bem feitas, como é que eu não passei, né? E ele fica meio acuado, né? Mas tudo bem, ele decide tentar de novo. Nessa que ele vai tentar de novo, ele continua do mesmo jeito e treinando também sozinho. E em um desses treinamentos ele cria uma nova técnica. Essa técnica é a técnica do olho de gelo, né? Ele fica de olho fechado e começa a nevar. E quando neva, ele começa a perceber tudo que está ao seu redor, como se fosse um sonar, né? Então ele sabe aonde está cada coisa só com essa neve que ele faz cair. E daí ele percebe uma coisa: o mestre estava observando ele para copiar as suas técnicas que ele estava criando para mostrar aos alunos, né, essas técnicas que ele desdenhava, que ele dizia que não servia para nada. Ele começou a copiar, aprender essas técnicas e mostrar e ensinar
aos alunos como se ele tivesse criado. Nesse momento, Yukami percebe tudo. E aí decide soltar um poder de gelo no mestre, que ele sabia exatamente onde estava por causa dessa técnica. E este mestre estava no topo de uma árvore observando tudo. E aí este mestre cai. Quando ele cai, eles começam a lutar. Yukami começa a lutar com o mestre dele. E Yukami era muito mais forte do que o mestre dele. Não porque por algum motivo específico, mas sim porque ele era mesmo muito mais talentoso do que o próprio mestre. O mestre podia saber muitas coisas e ter muita experiência, mas Yukami, ele era extremamente talentoso e conseguiu derrotar o mestre. Só que neste momento que Yukami consegue derrotar o mestre, o líder supremo, né, que é o Lorde Supremo da Terra do Gelo, aparece. E quando o Lorde Supremo da Terra do Gelo aparece, ele pergunta: o que está acontecendo aí? Aí Yukami fala, aí o mestre, né, no caso, fala: não, eu estava tentando ensinar uma técnica a ele e ele me atacou quando eu estava de costas. Aí o mestre supremo, o Lorde Supremo no caso, né, olha para Yukami e vê aquilo como uma traição, porque você não pode atacar principalmente o seu professor pelas costas ainda. E aí o Lorde Supremo decide selar o éter de Yukami. Ele não sela com magia, ele sela com palavras, ele proíbe Yukami de usar o éter. Todo mundo vai poder usar, menos Yukami, por essa traição, né, por ter feito algo extremamente rude, que é atacar o próprio professor pelas costas. Yukami até tentou, né, dizer que ele não fez aquilo, mas a palavra do mestre dele era muito mais pesada, né? E aí Yukami, vendo aquilo, ele se sente extremamente injustiçado, ele fica triste com aquilo e ele decide ir embora. Ele não tem como mais ficar ali. Ele sabia que com aquele mestre ele não ia para frente. E aí ele decide ir para a Terra das Florestas. E ele vai, e lá sim ele é bem acolhido, né, em uma vila simples, singela. Ele é bem acolhido, as pessoas começam a gostar dele, e lá que ele conhece o nosso protagonista, né, o protagonista dessa história, que é o Reiko. Ele vê no olhar de Reiko um olhar de esperança, e a esperança que ele tinha perdido por causa do passado dele, ele começa a ressurgir. E é aí que a nossa história verdadeiramente começa. Então, galera, se você gostou desse personagem tanto quanto eu gosto, né? Olha ele aí finalizado, bonitão, com a espada samurai. Não pode usar o éter, tá? Só não pode usar o éter. Então, deixa um like e valeu, e fique atento para os próximos personagens com suas próximas histórias. Valeu, é isso aí, até mais.